Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer nós estarmos juntos, ainda que separados fisicamente. Aqui estamos espiritualmente reunidos para que juntos nós possamos cultuar e bendizer ao nome de Jesus. Inclusive, é justamente isso que nós estamos aqui fazendo nessa noite. Não estamos aqui simplesmente vendo uma pregação, vendo um culto. Nós estamos aqui não para assistir, mas para prestar culto ao nome santo do Senhor. Por isso, apesar de você estar no conforto da sua casa, em nome de Jesus, entenda que esse é um momento sério, esse é um momento devocional, onde nós nos reunimos aqui com o intuito de engrandecer ao nome de Jesus. Tá ok? Aquieta o seu coração, acalme e vamos a Deus em oração. Você pode orar comigo? Senhor querido, eu te rendo graças nessa noite, pela oportunidade, primeiramente, de poder cultuar aquele que vive e reina eternamente. Tu és o grande eu sou, o Deus que pode todas as coisas, e nós aqui estamos, Pai, para ofertar este culto a Ti. Ainda, Senhor Deus, que dentro das nossas casas, nos nossos lares, Pai, nós nos voltamos a Ti em oração, reunidos juntos espiritualmente, Pai, para Te engrandecer e para Te bendizer. Por isso, receba a honra que é Tua, a glória que é Tua, cada louvor, cada palavra, cada coração contrito nessa noite seja alcançado pelo Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, agradecido pelo Teu grande e infinito amor. Amém, amém e amém. Vamos ouvir um prelúdio agora. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém.
Queridos, eu convido a cada um de vocês para que abram as suas Bíblias lá na epístola no qual escreveu Tiago. Tiago, epístola de Tiago, no capítulo de número 3 e no verso de número 1. Eu vou te dar um tempo para você abrir. Tiago, capítulo de número 3 e o verso é o verso de número 1. Nós leremos até o verso de número 12. Tiago, capítulo de número 3, verso de número 1 até o verso de número 12. Os irmãos sabem, toda a nossa liturgia é amarrada para que a palavra fale mais profundamente ao nosso coração. Por isso eu quero que você preste atenção na leitura desse texto, que nos diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A língua é fogo, é o que esse texto traz para nós. Por isso, o cuidado e as nossas orações para que nós saibamos dominar aquilo que nós falamos. Dominando a nossa língua, nós conseguimos dominar todo o nosso corpo. Eu quero que você ore comigo neste momento, uma oração de adoração ao nosso Deus, por tão grande beleza de tudo que Ele constituiu, inclusive a língua, que se usada da maneira correta, bendiz ao nome santo do Senhor. Você pode orar comigo? Vamos orar? Deus querido e Deus sublime, neste momento nós oramos a Ti, agradecidos pelo Senhor ter nos feito perfeito, por podermos falar, Senhor Jesus, a usar as nossas bocas para bendizer ao Teu santo nome, por poder nos expressar, pelo Senhor ter criado, Senhor Deus, tudo que existe com o poder da Tua palavra, Senhor Deus, e tudo é para a Sua honra e para a Sua glória. Por isso, meditamos nessa palavra e pedimos que dos nossos lábios só saiam coisas que edifiquem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós assim te suplicamos, Pai, agradecidos, entregando a Ti a honra, a glória, que é sua, pertence a Ti, Pai. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero também compartilhar com os irmãos, para que nós possamos fazer uma oração de contrição. Gostaria que os irmãos abrissem na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 4, o verso é o verso de número 29. Efésios, capítulo de número 4, e o verso é o verso de número 29. Nós meditaremos assim na santa palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29, nos diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça
aos que o ouvem. Você pode repetir comigo essa palavra? Olha o que diz para nós, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vocês sabem que nem sempre é desse jeito. Nem sempre nós falamos coisas que bendizem, como nós lemos no texto aqui que Tiago fala para nós. Por isso, nesse momento, nós temos a oportunidade de irmos a Deus arrependidos por toda palavra que saiu da nossa boca que não foi para edificar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso, nós tiramos esse momento e eu gostaria de dar um tempo para você fazer a sua oração e logo após eu gostaria de orar por toda a igreja, pedindo a Deus o perdão e a misericórdia que vem do céu sobre as nossas vidas. Senhor Deus querido, eu quero neste momento pedir perdão, Senhor Deus, pelos meus pecados, que são muitos, e pelos pecados da Tua igreja. Eu faço essa oração por toda a Igreja Presbiteriana do Nacional, bem como todos que nos assistem, Senhor Deus, durante essa mensagem. Que o Senhor fale ao coração deles, por intermédio daquilo que foi lido neste momento, e que o Senhor venha constranger-nos, Pai, para que venhamos a falar apenas aquilo que convém, aquilo que edifica. Perdoa-nos, Pai, todas as vezes que ao invés de abençoar, amaldiçoamos, todas as vezes que saíram palavras torpes dos nossos lábios. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te suplicamos e pedimos o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Tem misericórdia de nós, assim nós te suplicamos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir agora, queridos, um momento onde nós estaremos louvando, ouvindo canções ao nome santo do Senhor. Aproveite e cante junto com toda a nossa equipe de louvor. Pelo Senhor, marchamos sim o seu exército. Poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Cristo. Marchamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Que bênção esses louvores, graças a Deus pela nossa equipe de louvor. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com cada um de vocês. Por favor, abra comigo lá no livro no qual escreveu Josué. Josué, capítulo de número 22, nós leremos todo este capítulo. Josué, capítulo de número 22, a partir do verso 1. Josué, capítulo de número 22, no verso 1, nós temos aqui a palavra do Senhor, após a conquista de boa parte da terra das promessas, a divisão para as tribos. Josué, capítulo de número 22, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso aos vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardais os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou. E lhes disse: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés.
Vindo eles para os limites pregados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E os filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra de vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar, não vos apartemos do Senhor, ou para sobre ele oferecemos holocaustos e ofertas de manjares, ou sobre ele fazemos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar dos nossos do temor ao Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocaustos, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as vossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes partes no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e as nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando para nós holocausto, oferta de manjares ou sacrifícios, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor, agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor.
Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram ao Senhor nosso Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, fale aos nossos corações, nós te suplicamos. Eu me coloco à sua disposição para transmitir com fidelidade a tua palavra, a tua igreja, que os corações, Pai, estejam sedentos de ouvir o Senhor falar. E de que em nome de Jesus, nós não sejamos apenas ouvintes dessas palavras, mas praticantes. Por isso, fale conosco, nós assim te suplicamos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, construir qualquer coisa é tão mais difícil que nós destruirmos. Você leva um tempo para construir, mas às vezes você precisa de 1 minuto para poder destruir. Eu me lembro de uma loja, irmãos, que eles construíram no meu bairro, que ela levou meses para poder ficar de pé. O dono não tinha tanto dinheiro, então assim, para investir, né, fazendo a construção, e ele foi construindo aos poucos. Aquela loja queria se tornar um comércio. Levou meses. E eu passava pela porta dele, irmãos, e via cada tijolo que ele colocava, a fundação, cada tijolo, as vigas. Eu via aquela loja ficar de pé. E durante meses eu passava pelaquela porta e observava. Anos depois eu também presenciei, irmãos, a retirada, a queda daquela loja. Só que foi já de uma maneira diferente. Ele precisou usar o terreno, e aí ele vai para destruir essa loja. Irmãos, aquilo que levou meses para poder construir, levou simplesmente minutos para vir ao chão. Em um instante, aquela loja veio ao chão. Irmãos, o mesmo acontece com o caráter de uma pessoa. Um homem planta integridade por 80 anos de sua vida, mas às vezes nos últimos instantes da sua jornada, ele destrói o que levou uma vida inteira para ser construída. Eu me lembro de um senhor que decidiu largar a sua esposa depois de 40 anos de casado. 40 anos de casado. Ele troca a sua esposa e pega uma mais nova. 40 anos, irmãos, construindo um casamento, degrau por degrau, construindo um casamento longo, passo a passo, mas que foi destruído num instante por um ato inconsequente de um homem. Eu digo para os irmãos que é muito fácil nós destruirmos as coisas. Basta uma palavra mal falada, basta um momento de desejo e as coisas vêm água abaixo. Israel enfrentou uma situação, irmãos, em que por causa de uma palavra maldita, mal falada, imprópria, quase tudo veio a perder e quase que uma guerra é instaurada entre os irmãos. O que é que aconteceu? É o texto que nós estamos diante dele nessa noite. Um texto que mostra para nós, irmãos, que o povo de Israel havia recebido do Senhor a promessa de sair de dentro do Egito, que o Senhor daria Canaã como possessão para cada um daquele povo. Só que quando chegam no Jordão, a terra do lado de cá, a terra que eles já tinham conquistado do lado de cá, duas tribos, que nós vimos aqui no texto, 2,5 tribos, acham boa, era uma terra boa para pastagem, então eles preferem, ao invés de atravessar o Jordão e possuir a terra do outro lado, eles preferem ter a terra do lado de cá. Só que Josué, direcionado pelo Senhor, junto com Moisés, disse o seguinte, disse, olha, vocês até podem possuir essas terras aqui que nós já conquistamos, mas vocês precisam enviar os seus homens para conosco, para que eles venham
pelejar juntamente conosco, e depois que a terra estiver conquistada, vocês podem voltar para a terra de vocês. Aí o que esse pessoal fez? Deixou família para cá, deixou animais, deixou crianças para cá, e foram todos os soldados para poder conquistar a terra da promessa. E foram, e de fato Deus deu a vitória, e aqui no capítulo de número 22 de Josué, mostra para nós, irmãos, justamente o momento onde o povo já conquistou a terra da promessa, e agora Josué está dando a bênção para que essas 2,5 tribos volte para a terra da sua possessão. E no meio de toda essa situação, irmãos, eles voltam, atravessam o Jordão, voltam para a sua terra, e ali eles constroem um altar. E nessa de construir esse altar ao Senhor, irmãos, diz a Bíblia que alguém sopra de lá, que eles construíram um altar, e o objetivo deles era para adorar a outros deuses. E o objetivo deles era de exaltar outros senhores e não ao Deus de Israel. O povo, as outras tribos ficam sabendo daquilo, e elas se enfurecem de uma maneira assim terrível, e vão partir para cima deles, até descobrir que na verdade a história não era assim, e nós vamos ver aqui. O que eu quero, irmãos, é que nós observamos o seguinte: eu gosto muito do ditado que diz que você é inteligente quando você aprende com seus erros, mas você é sábio quando você aprende com o erro dos outros. E eu queria, irmãos, que nós tomássemos aqui o texto de Josué no capítulo 22 como referência, para que a gente venha aprender, irmãos, e não cometer os mesmos erros que todo Israel cometeu contra essas outras 2,5 nações aqui. O que é preciso fazer, então, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles? A primeira coisa para você guardar aí no seu coração: não aceite como verdade o que você ouviu dizer, porque o que você ouviu dizer pode não ser verdade. Eu vou repetir: não aceite como verdade o que você ouviu dizer, porque o que você ouviu dizer pode não ser verdade. O primeiro grande erro, irmãos, dos israelitas aqui, das tribos de Israel aqui, que não tinham atravessado o Rio Jordão, foi de aceitar como verdade aquilo que alguém contou, sem sequer examinar se o que eles tinham ouvido era realmente, se tinha fundamento ou não. É o que diz para nós o verso de número 11. Olha o que diz: os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegado ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Tá? Aí o pessoal se ira: o que eles fizeram? Não é possível, não pode ser verdade. E realmente era verdade por um lado, mas o objetivo final deles não era isso. Frequentemente, irmãos, nós nos vemos envolvidos em situações semelhantes a essa, em que nós damos crédito a algo que não deveríamos acreditar, irmãos, e acredite, nós acabamos prejudicando a nós mesmos e outras pessoas, porque o que estão passando para nós não é verdade. A grande pergunta que fica para nós quando a gente olha aqui para o texto é: quem é que disse que as 2,5 tribos lá de Israel, que estavam lá do outro lado do Jordão, eles tinham construído um altar para adorar outros deuses? Quem foi que disse? Ninguém sabe, ninguém viu, porque nesses momentos, irmãos, é sempre assim. No momento em que a gente vai averiguar os fatos, a gente já não sabe mais quem falou, a gente não sabe mais quem viu, e muitas vezes o que chega para nós é: você ouviu falar, eu ouvi falar aqui, eu ouvi isso, você ficou sabendo que... E aí, irmãos, quem é que espalhou a fofoca inicial nunca aparece, nunca dá as caras, tá? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o que os outros nos contam, dizendo que ouviram alguém dizer isso, aquilo a nosso respeito, ou então a respeito de alguém, porque pode não ser verdade, e você talvez está fazendo um escarcéu danado por algo que é uma mentira. Então, em nome de Jesus, cuidado. Não saia aceitando como verdade tudo o que você escuta, porque pode ser mentira, você pode estar, irmãos, aí, passando para frente algo que é mentiroso, e destruindo a sua vida, e destruindo a vida de outras pessoas. Por isso, a gente olha para o texto aqui, e, nossa, eles ficaram sabendo que o povo lá construiu um altar? É mesmo? Não, e construiu um altar para adorar outros deuses. Só, irmãos, que a gente nunca sabe com quem é que surgiu. É sempre assim, olha, é o que o texto mostra para nós aqui. Os filhos de Israel ouviram dizer. Quem é a pessoa? Quem é que disse? Quem é que falou que era para outros deuses? Nesse momento ninguém aparece. Então,
cuidado, cuidado. Você pode, não aceite como verdade tudo o que você ouviu dizer, porque o que você ouviu dizer pode não ser verdade. A segunda coisa que eu extraio como lição aqui para nós, irmãos, é de que não fale do que você não sabe, porque você pode falar o que não deve. Não fale do que você não sabe, porque você pode falar aquilo que não deve. Tá? O segundo grande erro dos israelitas, irmãos, foi falar de algo que eles não sabiam, de algo que eles não tinham conhecimento com profundidade. Era verdade que as 2 tribos e meia, irmãos, que estavam do outro lado, lá do Rio Jordão, eles tinham construído um altar? Era verdade. Mas era verdade que aquele altar era um altar pagão, ou então era um altar para poder desonrar o nome do Senhor? Não, não era verdade. Contudo, quem deu a notícia, quem falou como se as tribos de Ruben, de Gad e Manassés tivessem construído esse fim? Quem foi essa pessoa que passou para frente? E de igual modo, irmãos, quem recebeu a notícia, recebeu como se ela fosse verdade dos fatos, tá? O que não era verdade. A comissão aqui, irmãos, liderada por gente do mais alto escalão ali do pessoal de Israel, né, que vai em busca de paz, a comissão de paz, irmãos, cometeu um grave erro aqui, irmãos, porque eles falaram daquilo que eles não sabiam, demonstrando, irmãos, total ignorância de qual era a motivação pelo qual aquele altar havia sido construído. Assim que acabou, o que aconteceu? Acabaram falando que não deviam. Falaram que o altar e que os seus irmãos ali construíram era um ato de infidelidade, de rebeldia contra o Senhor deles. Quando, na verdade, irmãos, era um dos gestos mais nobres de amor, de gratidão e de fidelidade a Deus. Aquele altar foi construído, irmãos, de uma maneira, uma ilustração linda da misericórdia e do cuidado que aquele povo tinha com o Senhor. Estavam preocupados com as suas famílias, estavam preocupados com o futuro e queriam bem dizer ao Senhor, porque todos que olhassem para aquele altar iriam lembrar daquilo que Deus havia feito. Era por preocupação, era por amor que estavam realizando aquilo, e não para adorar a outros senhores. Aquele altar foi construído pelos líderes, moravam, e o objetivo era para mostrar às suas gerações futuras o quão bondoso Deus era, aquilo que Deus havia realizado por todo o povo, irmãos, para que eles não se desviassem do Senhor, nem deixassem de reconhecer quão grande Deus era. Olha que coisa linda, mas o que se transformou? No meio de uma mentira, no meio de uma fofoca, aquilo cresceu de tal maneira, irmãos, que havia um perigo iminente de que uma guerra acontecesse entre irmãos. Tá? Nós temos um outro exemplo assim, de um homem que falou, que a Bíblia mostra para nós, que ele falou daquilo que não sabia, e já ia se dando mal, irmãos, e se deu mal, é Jó. Jó, irmãos, dados os momentos da sua vida de tribulação, ele questiona a sabedoria, ele questiona a justiça de Deus, a bondade de Deus. Mas quando Deus se revela para ele, irmãos, mostrando quem ele realmente era, quem Jó era e quem Deus era, irmãos, a Bíblia fala assim que Jó, ele se humilha e ele reconhece o quanto que ele estava errado. E diferente do povo de Israel, tá? O povo de Israel não se envergonha de ter falado daquela maneira contra os seus irmãos. Não há vergonha naquilo, tá bom? Depois de ter falado daquelas duras provações, Jó reconheceu e ele vai dizer assim, olha, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece o seu pecado e se arrepende, mas era justamente porque ele falou daquilo que não sabia. Nós também corremos esse mesmo risco. Por nós, queridos, não entendermos muitas coisas que acontecem conosco, quantas vezes nós falamos ou então pensamos de Deus o que não deveríamos. Então, em nome de Jesus, não fale do que você não sabe, porque você não deve, porque no meio dessa situação, você pode falar o que não deve, o que não convém, assim como Jó falou, assim como o povo aqui de Israel fala. Então, no primeiro ponto, eu digo para os irmãos, não aceite como verdade o que você ouviu dizer, porque o que você ouviu dizer pode não ser verdade. No segundo, não fale do que você não sabe, porque você pode acabar falando que não deve. No terceiro ponto aqui, irmãos, desse grande erro do povo de Israel, é que
não tome uma decisão precipitada, porque você pode tomar uma decisão errada. Não tome uma decisão precipitada, porque senão você pode tomar uma decisão errada. Esse foi um grande erro aqui que o pessoal tomou, irmãos, ao atravessar o Jordão e agir assim que eles receberam a notícia. Assim que chegou o conhecimento que as outras 2,5 tribos haviam edificado o altar, eles já querem partir para a guerra, irmãos. Já são violentos com seus irmãos. Eles não tiveram, irmãos, o bom senso de se informar melhor a respeito do que estava acontecendo, e eles foram logo, irmãos, agindo de forma bruta, partindo para o confronto, armado contra os seus próprios irmãos. É o que o verso de número 12 vai falar para nós aí, no texto de Josué 22, quando diz: ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem a pelejar contra eles. Eles já querem sair para pelejar, com um pouco de calma, irmãos, e sensatez. Tudo isso poderia ter sido evitado. Se eles tivessem refletido um pouco antes de tomar essa decisão, de agirem dessa forma, da maneira como agiram, irmãos, a situação não precisava ter se agravado e chegar ao ponto que chegou, porque eles acabariam, irmãos, sabendo da verdade, da verdade pela fonte, e veriam que não tinha necessidade de tomar aquelas decisões da maneira como foi tomado. Na história de Israel isso não é novo, não. Inclusive Josué já tinha enfrentado essa situação, tá? No passado, Josué, ele tinha feito uma aliança, irmãos, com os gibeonitas, que não deveria ter feito. Deus havia falado que não era para poder fazer aliança com nenhum dos povos ali que havia em Canaã. E eles, irmãos, o que eles fazem? O povo de Israel, tomaram uma decisão que mais tarde, irmãos, causou problemas terríveis. Por quê? O que o povo de Israel fez, irmãos? Os gibeonitas sabiam que o povo de Israel era forte e Deus estava dando a vitória para eles. O que eles fizeram? Fingiram que era uma nação de longe, que estava vindo de longe, de outras terras. E aí o que eles fizeram? Chegaram, colocaram roupas rasgadas, comida velha no saco, e chegou e falou: nós somos de outra nação, nós aqui viemos em paz, viemos firmar um pacto de paz aqui com vocês. Aí Josué, que não consultou o Senhor, que foi precipitado nas decisões, olhou e viu realmente, viu que parecia, viu que as roupas pareciam de gente que estava vindo de longe mesmo, que a comida estava velha e era gente que estava vindo de longe mesmo. O que ele faz? Não consulta o Senhor, toma uma decisão precipitada, e isso custou para Israel, porque o povo de Gibeão, os gibeonitas, ficaram ali naquela terra, ficaram ali. O que é que nós precisamos, querido? O que é que nós precisamos? Ser sábios e não tomar decisões precipitadas, como esse povo tomou. Não dá para a gente passar as coisas para frente de maneira precipitada, se a gente não sabe nem se é verdade. Tomar decisões sem consultar o Senhor, talvez seja a pior coisa que nós podemos fazer, tá? Porque nem tudo parece que vai dar certo, nem tudo que parece que vai dar errado. Nós precisamos ser sábios, aprender com o erro, irmão, daqueles que nos antecederam. Em vez de nós tomarmos decisões precipitadas, nós íamos ao Senhor, irmãos, pedindo a Deus orientação, pedindo ao Senhor. Tá? Não dá para, chegou aqui, o quê? É isso mesmo? Vão para cima deles, vão tomar uma postura, vão tomar uma decisão, eu não sei nem se é verdade. E no fim das contas, o povo de Israel fica envergonhado, porque tomaram uma decisão ruim. Tá? O quarto e último ponto, irmãos, para nós olharmos aqui, é de que se você fez melhor, procure fazer a coisa certa, mas se você errar, procure refazer o seu erro. Reparar o seu erro. Repetindo para os irmãos, procure fazer a coisa certa, mas se você errar, procure reparar o seu erro, tá? O que levou, irmãos, a comissão liderada por Finéias, filho do sacerdote aqui, Eleazar, e os 10 príncipes de Israel a agir dessa maneira? Tá? A resposta é simples. Eles tinham uma ideia preconcebida de que, a respeito de seus irmãos, de que ouviram dizer a respeito de que eles haviam levantado um altar para adorar outros deuses. Tá? E tanto é que eles chegam de maneira rude, de maneira arrogante, para poder combater os outros irmãos, e eles já chegam falando assim, eles não querem nem saber se é verdade, eles já chegam falando assim, olha, o versículo de número 26 aqui de Josué 22, que diz: que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para rebelardes contra o Senhor?
Eles já chegaram sim, na arrogância, chutando a porta e entrando de uma vez. Olha para você ver. Além dessas, irmãos, eles fizeram uma série de outras acusações e ofensas, sem nem ouvir o que os seus irmãos tinham para poder dizer. Só depois que as 2,5 tribos lá vão dar as devidas explicações, é que eles vão se manifestar de maneira diferente. Depois que eles haviam xingado, aí que eles abriram para os outros irmãos falarem, e na hora que eles escutam, querido, olha o desfecho da história, versículo de número 33, aí, capítulo 22, versículo de número 33, com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Você sabe o que mais me chama a atenção aqui nesse episódio, irmãos? É que os israelitas aqui, eles se deram por satisfeitos com a resposta que eles tiveram, louvaram a Deus, não falaram que iam atacar eles mais, e eles foram embora. Eles não deram nenhum tipo de satisfação. Eles não pediram desculpa, não pediram perdão por toda aquela questão, irmãos, de vir com o exército, de vir daquela maneira agressiva, da maneira como eles fizeram, tá? Pelo mal-estar, pela maneira como falaram cada uma dessas coisas. Olha como eles fizeram, chegaram, tá, então é assim, né? Então tá bom. Pegaram as coisinhas, e foram embora para casa. É estranho, não é? É estranho, tá? Pode até, mas presta atenção, podemos até achar, irmãos, estranho esse comportamento. Entretanto, muitos de nós, irmãos, nós agimos da mesma maneira. Muitos de nós agimos da mesma maneira, da mesmíssima maneira. Tá? Muitos pais ofendem os seus filhos, fazem mau juízo deles, falam coisas que não deviam, e mesmo depois, irmãos, de ficarem sabendo que as coisas não eram do jeito, que aconteceram do jeito que eles estavam pensando, irmãos, muitas vezes os pais, irmãos, nós não somos humildes o bastante para poder chegar até os nossos filhos, para chegar até o nosso irmão e pedir perdão, falando assim, me desculpa, eu pensei mal a respeito do irmão. Não. Muitas vezes nós descobrimos que as coisas não eram da maneira como nós estávamos pensando e nós damos de ombro. Tá, então não é assim, não, então tá bom. E saímos, sem ao menos, irmãos, nós pedimos perdão pela maneira grosseira como nós agimos. O mesmo acontece, por exemplo, dentro das nossas casas, entre reuniões de irmãos, entre casal, num trabalho, entre patrão e empregado, entre colegas, irmãos, inclusive dentro das igrejas, dentro da nossa igreja. Isso não pode acontecer. Não é certo nós agirmos assim. O certo, irmãos, não agirmos, o certo é nós não agirmos de forma precipitada para não fazermos o que é errado. Contudo, se nós erramos, o correto é nós procurarmos, irmãos, reparar o erro que nós cometemos. Precisamos ser humildes, tá? Ao ponto de chegar e falar assim, me desculpa, eu pensei errado de você, por favor, me perdoa. São erros que o povo de Israel cometeu, e nós, como somos sábios, vamos aprender com eles, para não cometer os mesmos erros. Amém? Deixe-me repetir para cada um de vocês aqui os pontos. Primeira coisa, não aceite como verdade o que você ouviu dizer, porque o que você ouviu dizer pode não ser verdade. Pode não ser. Cuidado. Segundo, não fale daquilo que você não sabe, porque você pode falar o que não deve. Terceiro, não tome nenhuma decisão precipitada, porque você pode tomar uma decisão errada. Tá? E se por um acaso você tomou uma decisão precipitada, falou o que não devia, fez o que não devia, procure fazer a coisa certa. Mas se errar, procure reparar o seu erro. Seja humilde ao ponto de reparar o seu erro. Para nós concluirmos, irmãos, eu quero usar aqui uma história. Conta-se que a ideia de 3 peneiras, uma história sobre 3 peneiras, foi atribuída a Sócrates, e essas 3 peneiras, irmãos, a primeira chamava verdade, a primeira chamava bondade, e a terceira chamava necessidade. E esses pilares são importantes para nós, e eu quero que você tome para a sua vida, para que a gente venha buscar acertar o máximo possível nas coisas que nos cabem. A primeira peneira é a peneira da verdade. Eu digo assim, olha, pergunte-se se você tem certeza de que esse fato que chegou ao seu ouvido é absolutamente verdadeiro. Pergunte-se primeiro
se você tem certeza de que é verdade, tá? Se você tem qualquer sombra de dúvida sobre essas questões, se você tem dúvida, receio, então não pode ser tido como verdadeiro. Duvide. Não passe para frente. Duvide. Se você não tem certeza, querido, não tenha como verdadeiro para você. A segunda peneira é a peneira da bondade. Pergunte se o que você vai contar, mesmo que seja verdade, é algo que você gostaria que os outros também dissessem a seu respeito. É a peneira da bondade. Se por qualquer motivo você ficar horrorizado, transtornado, então, irmãos, não pode ser tido como algo bondoso e você não deve passar para frente. Você não deve agir dessa maneira, tá? Então, pergunte-se se o que você vai contar, mesmo sabendo que é verdade, é um ato de bondade da sua parte. Se você gostaria que as pessoas passassem para frente essa informação que você tem, tá? A terceira peneira, irmãos, é a peneira da necessidade. Pergunte, irmãos, se você acha realmente necessário contar esse fato ou passar ele para frente. É realmente necessário aquilo que chegou ao seu conhecimento, você passar essas coisas para frente? Tá? Você vai responder, por quê? Porque a pessoa, você tem liberdade para poder passar essas coisas? A pessoa te deu liberdade para isso? Isso irá beneficiar a vida dessa pessoa ou a sua, passar essa informação para frente? Isso irá fazer algum bem, seja para a sua vida ou para a vida da pessoa? Se você conta, se você irá contar, se o que você irá contar realmente passou por essas três peneiras, então você passa adiante. Se não, não faça isso. Não passe para frente. É verdade? Não, não sei se é verdade, então não vou passar para frente. É verdade? É verdade. É bondade? É bondoso da sua parte contar isso para outras pessoas? Não, eu não queria que as pessoas falassem isso de mim, não. Se fosse o meu caso, eu não gostaria que as pessoas falassem isso, não. Então, cale-se. Seja bondoso. Seja misericordioso com essa pessoa. É verdade? É. É algo bondoso? É. Tem necessidade de você realmente passar para frente? Não, eu acho que não. Acho que as pessoas não precisavam ficar sabendo disso, não. Então, cale-se. Então, cale-se. Cuidado. Você pode estar sendo precipitado no seu falar, pode estar tomando aí um caminho de falando inverdades, prejudicando a vida de outras pessoas. Por isso, dome a sua língua. Se as pessoas usassem, queridos, esses critérios, elas seriam mais felizes, usariam seus esforços, talentos em outras coisas, tá? Antes de ter um impulso de chegar e vou fazer e vou colocar para frente, não seja esse tipo de pessoa. É nosso Senhor Jesus. Você sabe por quê? É nosso Senhor Jesus quem diz lá em Mateus, no capítulo de número 12 e no verso de número 36. Ele diz assim, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então, em nome de Jesus, queridos, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado ao passar para frente informações que não são verídicas, que não abençoam. Não seja aquele que destrói a vida de outros, a vida de pessoas que levaram tempo para poder construir a sua integridade, e você, por causa de um comentário que você nem sabe se é verdade ou não, você acaba destruindo a vida de outra pessoa. Agora, se por um acaso acontecer, seja humilde de pedir perdão a essa pessoa. A nós, querido, cabe nós orarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor, pedindo a Ele que nos auxilie, que o Santo Espírito de Deus nos auxilie, para que a gente consiga controlar os nossos lábios. Controlando os nossos lábios, a Bíblia diz que a gente controla todo o nosso corpo. Amém? Que você guarde essa palavra dentro do seu coração. Vamos a Deus em oração? Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, pedindo ao Senhor perdão, mais uma vez, Pai, por cada palavra que destruiu vidas, que prejudicou casamentos, que prejudicou relacionamentos, que fez irmão com irmão se separar, causou desunião no nosso meio. Ajuda-nos, Pai, a controlar a nossa língua, para nós não falarmos aquilo que não deve, a não tomarmos decisões precipitadas. Sê conosco, Senhor Jesus, e guarda no nosso coração cada um desses pontos, cada uma dessas verdades. Não sejamos como o povo de Israel, da maneira como foram precipitados,
passando para frente em verdades, tomando o Senhor Jesus Cristo, tomando decisões que afetaram a vida, que prejudicaram, ó Deus, a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, nem nos deixe ser simplesmente também, Pai, orgulhosos ao ponto de não nos arrependermos pelas coisas que falamos. Aqui estamos, Pai, pedindo perdão e suplicamos ao Teu doce Espírito que fale, Senhor Deus, conosco, nos ajudando a controlar as nossas línguas. Ajuda-nos, assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Que Deus te dê graça no decorrer dessa semana. Ainda estamos em quarentena. Vamos avaliar como conselho se voltamos ou não às atividades. Se Deus permitir, anunciamos aos irmãos. Se não, estaremos aqui domingo, via mídia, pregando a palavra do Senhor. E em nome de Jesus eu tenho certeza de que seremos abençoados por Cristo Jesus, se devotarmos com sinceridade o nosso coração. Amém? Queria dar um abraço nos irmãos, queria poder dizer para você, dar 5 abraços agora, mas ore junto com a sua família, abrace os seus familiares e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a noiva do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam nos seus lares, amém, amém e amém. Deus te abençoe.